Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, aos que estão em casa, que Deus abençoe vocês com a paz de Jesus. Gostaria, por gentileza, os irmãos presentes, você que está no seu lar, pega a sua Bíblia e abra no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 19, meus irmãos. Versículo 19, nós vamos ler alguns versículos aqui, eu vou ler, os irmãos acompanhem. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Farei o exército do norte partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, e a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto se revandecem. As árvores dão o seu fruto, a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida, a chuva, e Ele faz descer a chuva temporã e a seródia, como em outrora. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo 28. E depois derramarei o meu espírito sobre a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. 29, para encerrarmos a leitura. E até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Glórias a Deus. Os irmãos aqui podem sentar, que estão presentes. Meus irmãos, eu estava meditando em tudo que o Senhor vem falando desde domingo, quando usou o nosso pastor, e a gente aqui sentimos fortemente a presença de Deus, quando o Espírito Santo usava o pastor para dizer que nós estamos prestes a viver um tempo novo. E foi maravilhoso na doutrina, porque Deus usou o nosso co-pastor Josué para seguir o mesmo princípio, a falar dos sinais que estão se cumprindo quanto à vinda do Senhor. E eu quero continuar nesse mesmo assunto aqui, porque o Senhor falou comigo nesta tarde: não fuja do que eu estou falando para a minha igreja. E hoje nós rapidamente falaremos sobre alguns sinais do arrebatamento da igreja, sinais que nós viveremos. O Jó, na doutrina, falou sobre os sinais que estão acontecendo no mundo, mas hoje nós falaremos sobre os sinais que nós viveremos na igreja. E eu quero começar no versículo 19. O Senhor responderá ao seu povo: eu vos envio o trigo, o mosto e o óleo. Aqui na minha versão está o trigo, o vinho novo e o azeite. São 3 sinais que nós viveremos de uma maneira muito forte. Primeiro, o trigo fala da comunhão do corpo de Cristo, próximo do Senhor arrebatar a sua igreja. A igreja de Cristo na terra vai viver uma comunhão o qual nunca experimentou, meus irmãos. Não vai ter mais aquele papo de brigas, não vai ter mais aquelas contendas bobas que tem no nosso meio. Quando o pastor no domingo disse de um tempo novo, o Senhor me falava sobre isso aqui sentado ouvindo a mensagem. É um tempo onde nós viveremos a comunhão do Senhor no nosso meio. É um tempo onde nós nos alegraremos em ver o rosto do irmão aqui na igreja.
É um tempo onde, se o irmão faltar, quando acabar o culto, eu rapidamente vou entrar em contato com ele, para procurar saber o que aconteceu. Vai ser um tempo onde o ódio, a inveja, elas não encontrarão espaço no nosso meio, porque o Espírito Santo há de ser derramado de uma maneira tão grande entre nós, que a comunhão que há no corpo de Cristo, através do Espírito Santo, ela vai ser muito forte, ela vai ser muito poderosa. Eu vou me preocupar com o meu irmão, eu vou querer ajudar o meu irmão. Se ele chorar, eu vou chorar realmente com ele. Se alguma coisa estiver faltando na casa dele, eu não vou conseguir dormir, porque ele não está comendo, porque a conta dele não foi paga. Deus está trazendo um revestimento para o nosso meio, e um tempo de comunhão tão grande, o qual nós realmente nos preocuparemos um com o outro, o qual realmente nós olharemos para o nosso irmão e vamos fazer o que Jesus falou: ame a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui fala também do vinho novo, ou do mosto, que na realidade está falando sobre o sangue, a representação do sangue. E quando nós falamos de sangue, nós logo pensamos em Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E quando Joel está falando profeticamente para o arrebatamento da igreja, ele está dizendo de um tempo aonde o perdão dos pecados vai ser de uma maneira extraordinariamente grande. Por quê? Porque haverá arrependimento no meio do povo de Deus. Aleluia! O Espírito Santo vai usar o pastor, vai usar o copastor, e o nosso coração não estará mais duro, porque nós não teremos mais nada um com o outro. Não, nós nos arrependeremos, nós nos jogaremos nesse altar de joelhos, pedindo: Senhor, nos perdoa pelos nossos pecados. Aleluia! Quando o pecado bater na porta do meu coração, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer: aqui não, pecado. O arrependimento bateu na minha vida, e eu fui transformado pelo poder da palavra de Deus. E o terceiro sinal: o trigo, o mosto e o óleo. O óleo fala do azeite e fala do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu fico pensando, nós vivendo da maneira que nós temos, o Espírito Santo ainda se compadece de nós, derrama da tua presença. Imagine quando nós vivermos isso aqui, quando a comunhão entre nós for muito forte, quando o arrependimento e os perdões do pecado for de uma maneira extraordinária. Imagina como vai ser a presença do Espírito Santo no nosso meio. Vai ser de uma maneira incrivelmente grande. Aleluia! Versículo 23. Alegrai-vos, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu a justa medida de chuva, e Ele faz descer a chuva temporã e a chuva seródio. Meu irmão, chuva temporã é aquela chuva que a gente vê na previsão do tempo. O meteorologista fala: olha, terça-feira, 3 horas da tarde, vai cair um pé d'água em São Paulo, se prepara. E venha realmente naquele tempo, se não for às 3, vem 3:30, vem 4, mas está dentro. Isso é chuva temporã, é uma tempestade premeditada, é uma tempestade avisada. Agora a seródia não, a seródia é aquela que nos pega de surpresa. Aleluia! A seródia é aquela que a gente sai de manhã e fala: hoje não vai chover. A gente diz para o nosso amigo: fica tranquilo, pode ficar em paz no trabalho. A meteorologista falou na televisão que hoje é 35 graus o dia inteiro. Dá 4 horas da tarde, cai aquele toró. Sabe o que é isso aqui? A Bíblia fala que chuva é bênção. Então a igreja vai viver bênção temporã, ou seja, no tempo certo. E também vai viver bênção em tempo e fora de tempo. Aleluia! Vai ser aquela bênção que o Senhor prometeu e vai chegar na tua vida. Mas daqui a pouco você vai ligar: pastor, diga, meu irmão, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu recebi um aumento no trabalho, ninguém me avisou.
eu recebi uma bênção, meu filho que estava com câncer foi curado, aleluia. As bênçãos vão chegar em tempo e fora de tempo, porque o Espírito Santo vai ser derramado no nosso meio como nunca houve antes. Esse é o tempo que o Senhor está preparando para a tua igreja. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Chega desse momento. De uma vez por mês nós temos um culto avivado. Acabou isso. Nós vamos passar a viver um tempo que a doutrina vai ser avivada, o culto de oração vai ser avivado, o culto de jovem vai ser avivado, o culto de irmãs, o culto de varão. Nós viveremos um avivamento, porque nós experimentaremos um vinho novo, um azeite novo, algo que está guardado no céu para esta última hora da igreja na terra. Oh Espírito Santo. Versículo 25: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que vem contra vós. Tem horas que não é o inimigo não. Ai Jesus. Tem hora que a prova vem, mas não é o inimigo que lançou não. Tem hora que você está em oração, que você está em jejum, que você está consagrando a tua vida. Aí você recebe uma notícia dizendo: você está dispensado do trabalho. Você recebe uma notícia: o Senhor levou um ente querido seu. Não é porque você está em pecado não, é porque o Senhor está permitindo essas coisas acontecer. Mas deixa eu dizer para você, igreja que vai viver o arrebatamento, Deus esta noite está lhe dizendo: não se preocupe, levanta a tua cabeça, porque os anos que foram consumidos pelo exército do Senhor, antes dele arrebatar a sua igreja, ele vai te dar a alegria de desfrutar o que você perdeu, aquela alegria que faltou para você, aquela angústia que você enfrentou, essa tristeza que você vem passando. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Esta doença do século chamada depressão, ela vai sair do nosso meio, porque aquilo que foi perdido, aquela alegria que nos faltou, o Senhor irá retribuir-nos através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Tem mais, tem. Comereis abundantemente até ficarem satisfeitos. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabe, essas autoridades que querem de tudo destruir a igreja, sabe essa ideologia maluca que nós estamos vendo hoje em dia? Chega de sermos envergonhados, chega de sermos humilhados, chega, está chegando um tempo, diz o Senhor, que a minha igreja vai sair da parte de baixo e vai ser colocada por cima, porque está chegando o tempo da minha igreja resplandecer sobre a terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. E sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. Se segura agora, meu irmão, que isso aqui é tremendo demais. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Meu irmão, você sabe o que é o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne? Não é mais meia dúzia da igreja que vai estar convertida. É a igreja inteira convertida.
Não é só aquela irmãzinha ali, aquele irmãozinho lá no fundo, aquele jovem ali que vai dar um brado em línguas. Não, é a igreja inteira. Vai ser um tempo onde Deus vai levantar um para profetizar lá atrás e outro para interpretar aqui em cima. Vai ser um tempo onde o vento vai soprar, o Espírito Santo vai soprar, e até aquele irmão que tem o coração mais duro, mais impenetrável, vai ser como uma flecha tirada do céu, e ele vai ser renovado, batizado pelo Espírito Santo, e vai se levantar em ousadia para ministrar a palavra de Deus. Meus irmãos, vai ser uma febre na terra. Não é, sabe quando tem uma Copa do Mundo que fica todo mundo para tudo? Hoje as firmas fecham, mandam o funcionário para casa mais cedo, porque a seleção brasileira vai jogar. Não é esse tipo de febre que nós estamos acostumados, não. Vai ser uma febre chamada Espírito Santo de Deus. Aleluia. Parece que eu vejo isso aqui, meu irmão. Eu sou pentecostal e eu creio nessas coisas. Parece que eu vejo alguém me olhando lá de baixo dizendo: pode ser, ô varão. E eu dizendo: a paz, camanda, rabai, suri de calabarraia. E ele respondendo em língua do outro lado. E alguém passando dizendo: o que é isso? É o Espírito Santo, você quer ele? Alguém vai dizer: eu quero, vai se ajoelhar, vai render a sua vida ao Senhor. Vai ser uma febre do Espírito Santo. Vai ser Espírito Santo para tudo quanto é lugar. Alguém vai dizer assim: rapaz, eu era de uma outra religião aí, mas eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa diferente naquela igreja do Parque Primavera. Eu preciso correr lá, eu preciso ver. Quando ele entrar por essas portas, o pastor vai estar pregando, o co-pastor vai estar pregando, o obreiro vai estar pregando, e ele nem vai esperar acabar o culto. Ele vai correr para cá e vai dizer: eu quero esse Senhor Jesus aí, eu quero esse Deus aí, eu quero essa unção aí. Oh Deus, eu sinto a graça e a glória do Senhor aqui nesta noite. Oh, bendito seja Deus. Olha isso aqui. Qual é a ordem? A ordem é o jovem sonhar e o velho aconselhar. O velho vem aqui e diz: minha vida está acabando, então eu vou profetizar para você, mocidade. Mas nesse dia aqui vai ser o contrário, esse tempo vai ser o contrário. Sabe o que vai acontecer? Um senhorzinho, igual o irmão Francisco aqui, ancião, vai ter um sonho, e ele vai pedir: pastor, me dá a oportunidade. E o pastor vai dar a oportunidade para ele, e ele vai subir aqui e vai dizer: irmão, igreja, eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Aí uma senhorinha vai pedir: pastor, me dá a oportunidade. O pastor vai dar: sim, filha. Ela vai subir aqui e vai dizer: com o pastor, o presbítero Francisco, não foi só o senhor que sonhou com arrebatamento, não, eu também sonhei. Aí outra senhora vai pedir e vai contar o mesmo testemunho. Daqui a pouco sobre a mocidade vai descer uma unção. Os jovens vão se levantar profetizando e vai dizer: é assim mesmo, assim diz o Senhor, eu estou próximo de buscar a minha igreja. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo de Deus. Sabe que a palavra está dizendo aqui com isso? Que não é só para um grupo seleto de pessoas. Quando a palavra de Deus fala de servo, ela está nos mostrando que é para toda a carne, independente da hierarquia, independente de ter dinheiro ou não ter, independente de ter posição ou não ter posição, independente de ter uma casa boa ou ter um barraquinho, independente do seu status social, independente de qualquer coisa, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não
não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade da Bacalabaxai, o lugar com os crentes de toda a cidade. A Deus hei de sempre louvar do céu. É Jesus, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará o lugar com os crentes de todas as cidades. A Deus hei de sempre louvar do céu. Tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Eu fico me perguntando como nós podemos ter saudade de um lugar que a gente ainda nunca teve. E o Senhor falou comigo essa tarde: é porque o que eu coloquei dentro do teu coração não é desta terra, pertence ao céu. Aleluia. E através do Espírito Santo você pode sentir um pouquinho do que vai ter lá em cima. Você pode sentir nesta noite, esta graça, esta presença que você sente, é um pedacinho só da glória, é um pedacinho só do que nós sentiremos lá em cima. E eu aguardo ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, igreja de Cristo, se prepare, porque a qualquer momento nós vamos viver estes dias tremendos. E aí nós ouviremos o som da trombeta soar, e vai acontecer o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses: aonde o mortal vai ser absorvido pela imortalidade, e nós entraremos com o Senhor nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e fique preparado, porque a qualquer momento o Senhor pode voltar para nós individualmente. Eu estou falando aqui, meus irmãos, mas amanhã o pastor pode estar dando uma notícia: nosso irmão Rodrigo foi para a glória. Meu Deus. Mas fique preparado, porque se o Senhor não voltar para nós individualmente, nós viveremos um tempo novo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.